O Ministério Público, ele trabalha com promotorias, inclusive, de inclusão social, né? Então, nós temos promotorias ligadas à saúde pública, de inclusão, enfim, que lida com todos os hipossuficientes. Com certeza, há essa preocupação do ponto de vista social. Quem olha o Ministério Público acha que é só para punir, né? É acusação e punição. Não, nós somos fiscais da lei e temos o dever de lidar com o bem-estar de toda a sociedade. Por isso que nós temos estas promotorias de justiça que trabalham com essa proposta social. Ingressam com ações civis públicas, enfim, faz todo o trabalho legislativo que a legislação permite exatamente para isso. Bom, Eliana, pelas ações dos colegas, inclusive pelos artigos dos colegas dentro da instituição do Ministério Público, há um movimento de migração, né? Eles saem de um lugar, eles vão para outro lugar, são grupos menores, mas que estão se expandindo. Por exemplo, Zona Leste, fundo da Zona Leste, existe uma Cracolândia lá. A gente cansa de falar embaixo do Minhocão, realmente outra Cracolândia lá. Mas o número de pessoas viciadas, o número de drogados que permanecem na rua é muito grande. Claro que houve uma melhora substancial do atendimento, da preocupação sociológica em relação ao tratamento, com a possibilidade de dar mais dignidade a essas pessoas que procuram os tratamentos, mas ainda falta muito, porque nós continuamos com moradores de rua, nós continuamos com pessoas que não têm programa social que os acolha, isto é fato, isto é fato. Então, o Ministério Público, nesse aspecto que você está falando, Beto, nós não estamos lá para retirar na base, né, da pancada, não é isso. Nós estamos acompanhando, todos os promotores que atuam nessa área acompanham atentamente, mas o Ministério Público sozinho e o Judiciário sozinho não conseguem fazer esta ponte. Precisa do Executivo e muito. E agora até me afasto do Legislativo. Mas o Executivo é de extrema importância para viabilizar, dentro das suas secretarias, esta retirada de usuários de droga da rua, esta retirada constante, diária, e uma briga para perder também. Porque todos que se internam, né, voluntariamente, todos eu não digo, mas uma parte acaba voltando por falta de continuidade no tratamento. Porque o tratamento precisa andar com oportunidades, com uma série de outras coisas. E aí, Thaís, inclusive, se discutiu muito, inclusive aqui na capital, a internação compulsória, né, em que a pessoa não escolhe. Tanto o governo quanto a prefeitura disseram que isso precisava ali de medidas judiciais, ficaram receosos porque é algo bastante polêmico, um grande setor da sociedade não concorda. É realmente uma medida mais extrema, né? Um caso como esse não olha tanto para o social. Como que fica uma situação dessa? Sim. Bom, não tem resposta simples para problemas complexos, né? Mas com certeza a repressão não é a solução, né? Pensar que a Cracolândia é uma questão de polícia é uma forma de violação aos direitos humanos, isso é um fato, né? O Brasil, gostem ou não, é um país, como eu já disse, signatário de inúmeros tratados internacionais que garantem os direitos das pessoas, né? E a nossa Constituição é uma Constituição que visa o bem-estar do ser humano e coloca o ser humano como o centro de cuidado. Então, nós precisamos investir em políticas de cuidado, né? Então, pensar na repressão, isso só mostra o colapso, né? Nós precisamos, sim, atuar de forma a cuidar dessas pessoas, não só através de tratamentos, mas oportunidades e reinserção. Falar sobre a reinserção dessas pessoas que já se perderam, que muitas vezes já perderam a humanidade. Então, não é esse discurso de, tá com pena, leva para sua casa. Não é isso. É um discurso de humanizar pessoas.
humanizar uma sociedade, porque se a gente não humaniza uma pessoa ou um grupo de pessoas, essa violência vai se voltar contra toda a sociedade. Nós estamos interligados enquanto sociedade. Então, é lamentável qualquer postura desumanizante e que pense a Cracolândia como simplesmente uma série de pessoas que a gente precisa dar um jeito. Não é isso. A gente precisa cuidar e reinserir essas pessoas na sociedade, porque são pessoas e merecem viver em sociedade de forma harmônica e pacífica. Falando mais um pouco da relação entre polícia e a Cracolândia, a gente continua com esses dados exclusivos da Prefeitura de São Paulo e eles mandaram pra gente o seguinte, olha, que o número de traficantes presos na região da Cracolândia subiu 83% entre janeiro de 2023 e maio de 2025. Eles dizem que foram 527 traficantes presos na região por agentes da Guarda Civil Metropolitana. E dizem que o Smart Sampa, que é aquela central de monitoramento da prefeitura, com câmeras e que está monitorando ali a região a todo tempo, também contribuiu isso, que é responsável aí por ajudar em mais de 60% das prisões desses traficantes. E aí, pergunto, Luciana, eles têm atribuído bastante esse esvaziamento da Cracolândia, tanto aqui a Prefeitura de São Paulo quanto o governo, a essas prisões e a falta de recebimento ali no local, de oferta de drogas. Inclusive, tentam desmobilizar a favela do Moinho, que é a última comunidade aqui no centro de São Paulo, baseado nisso, né? Então, é uma ação conjunta, a Thaís bem colocou, a doutora Helena também, que o social conta muito, não é só um poder de polícia ali na região, mas a prisão de traficantes, a retirada da oferta, colabora mesmo, então, para essa situação que a gente teve ali de esvaziamento? Pode ser um dos pontos-chave? Eu acho que é ser muito ambicioso falar que vai resolver, porque essa máfia, essa organização, eles têm células para substituírem. Prende um aqui, prendeu, vamos trazer 10, só que o que eu percebo, eu não moro na capital, eu moro na Grande São Paulo, mas eu venho todos os dias para São Paulo. Então a gente andava pelas ruas, você não via pessoas que são lá oriundos da Cracolândia vagando como zumbis pela cidade. E hoje a gente viu, eu estava vindo aqui para Alameda Santos e eu vi um rapaz de shorts, sem camiseta, uma pessoa invisível pelas pessoas que passavam na calçada, dormindo ali. E se ele estava dormindo ali, é um local longe da Cracolândia, porque sinal que alguém vende drogas para ele ali. Então, prende lá, tá bom, vocês prenderam, vai soltar na audiência de custódia, nós não podemos ficar 2, 3 dias esperando isso acontecer, vamos substituir. Substitui. É muita gente envolvida. É acreditar que Papai Noel existe, e não existe nesse caso. Nós precisamos olhar essas pessoas que são tratadas muitas vezes por mim, por vocês que estão assistindo como invisíveis na rua, parar, pedir um apoio, tirar aquela pessoa dali para quem sabe salvar. Nós também temos que dividir essa conta. Mas, de novo, eu acho que o chefe do executivo, nós temos as comissões, como nós temos as comissões nas câmaras legislativas, precisam atuar mais. São criadas hoje muitas comissões de diversos tópicos que muitas vezes você não vê falar nada de usuário de drogas, que é uma pessoa doente, é uma questão de saúde pública, é uma questão de repensar, de replanejamento e olhar de onde está vindo esse problema e o que dá para ser amenizado. Resolver no estágio que nós estamos usando em 2025, com o descaso que nós vemos, eu acho muito pouco provável.